Amigos e amigas, meu nome é Franciorlis Vianza e você está no Vianza TV. Vamos falar sobre a posse da atriz Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras. Todos nós conhecemos a atriz Fernanda Montenegro, seu talento é reconhecido, inclusive mundialmente. Eu mesmo já me emocionei várias vezes assistindo aos filmes, às peças da Fernanda Montenegro. É inquestionável o talento dela para a arte cênica, mas ela foi eleita agora para uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, que embora, por causa lá do Joaquim Nabuco, tenha se aberto para as áreas das humanidades, ou seja, um campo muito vasto, e vale lembrar que isso foi uma forma de que os escritores não ficassem apenas dentro da redoma dos próprios escritores, que os escritores pudessem ter pessoas representativas da sociedade de outras áreas culturais, científicas. Isso não foi uma chave mestra para que o inverso acontecesse. E hoje nós temos o cenário dentro da própria Academia Brasileira de Letras em que o escritor raiz é raridade. O que virou regra é aquele que vem das diversas humanidades. A atriz Fernanda Montenegro é um caso desses. Ontem ela tomou posse, a posse foi transmitida pelo canal oficial da ABL, o canal do YouTube, e eu acompanhei o discurso dela. Um discurso limpo, inclusive eu acabei de publicar isso no meu Facebook. Um discurso limpo, uma oratória clara, simples, que destoou, inclusive, dos vários discursos que a gente escuta ali na tribuna da ABL. Discursos empolados, discursos rebuscados, discursos que procuram falar apenas ali para aquele nicho pseudo-intelectual ou intelectual que comparece no salão do Petit Trianon, a casa da ABL. Então, a nível de discurso, a Fernanda Montenegro deu um show teatral, artista cênica também tem essa facilidade para discursar e ser expressiva quando está falando. Então, o discurso da Fernanda, de modo geral, foi um discurso emocionante, mas me chamou a atenção uma sinceridade, eu diria sincericídio da Fernanda Montenegro. Provavelmente, o discurso dela não foi avaliado por nenhum acadêmico mais cascudo, mais experiente, porque senão ele teria apontado para ela que isso geraria um problema que eu considero ético-moral, relatar isto. E o que foi que a Fernanda Montenegro relatou? Bom, ela relatou a origem da candidatura dela e disse nesses termos, vocês podem olhar depois no canal do YouTube da ABL, que no passado um certo acadêmico a encontrava ali no salão da ABL e sempre dizia para ela a mesma frase: Fernanda, escreve um livro e entra na academia. E a Fernanda foi, escreveu um livro e entrou na academia. Mas a questão é a seguinte: o livro se tornou uma moeda de troca para entrar em academias? Agora você tem, de repente, pseudos intelectuais que estão produzindo livros apenas com a finalidade de entrar em uma academia? Quando eu escutei isso, imediatamente eu pensei, isso não é coisa de escritor. Um escritor jamais teria dito uma asneira dessas. E dito e feito, eu fui pesquisar quem era o tal acadêmico e se trata de alguém que teve uma vida profícua na política, teve grandes feitos, inclusive, mas essencialmente um político escritor e não um escritor político. Alguém que nunca teve assim um entrelaço tão profundo com a literatura. Uma frase dessa, uma proposta dessa, só poderia ter saído realmente de alguém que não compreende qual a importância social
da literatura. Eu considero que uma proposta dessa foi extremamente desrespeitosa com o fazer literário. Um escritor não escreve um livro para entrar em silogeu nenhum. Um escritor escreve este livro por muitas razões, desde as subjetivas, para expressar aquilo que o angustia, para expressar sentimentos, até as mais objetivas, para se posicionar na sociedade, para manifestar a sua voz crítica. Mas este livro sempre traz uma mensagem, algo que o torna muito maior do que apenas o objeto livro. Porque sem essa mensagem, o que a gente tem é um objeto como uma garrafa ou uma lata. Você tem um livro. O livro só se torna revestido de importância humana quando ele se preocupa com a mensagem que está transmitindo. Então, infelizmente, esta frase, este sincericídio da Fernanda, colocou as entranhas da Academia Brasileira de Letras expostas para todos aqueles que perceberam a ironia desta frase. Infelizmente, a claque que estava ali presente riu, aplaudiu, não se deu conta da desvalorização a que a literatura foi submetida nesta proposta, eu diria, indecorosa. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou do Ronaldinho Fenômeno, que há um tempo atrás, vocês podem pesquisar isso aí no oráculo dos tempos modernos, o Google, ele começou a se meter em obra social, ajudar a ONG, aparecer em tanques lá na África, cercado de crianças, e um repórter perguntou para ele qual era a razão de tanta bondade, e ele explicou que ele estava trabalhando sem cessar para ganhar o Nobel da Paz. O diabo é quem duvida da quantidade de escritores que neste exato momento em que eu estou filmando este vídeo estão escrevendo sem cessar para um dia entrar numa academia.